Neste República Popular das Letras, o nosso convidado é o professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele é professor de Direito da Faculdade de Direito da UNB. Ele foi reitor da UNB entre 2008 e 2012. É um dos formuladores do direito achado na rua e é um pensador da cultura em Brasília. O professor instalou o Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura em 2012 e hoje a conversa será sobre a cultura no Distrito Federal, lembrando que a UNB está fazendo 60 anos. Por favor, Zé. Então, aqui. É uma alegria estar com você nessa conversa, né? Num tema fascinante. Brasília é um imaginário que nos cativa. E a UNB é um coração que palpita no nosso espírito, né? É excelente conversar nesse seu programa. Você sempre sofisticado na escolha dos seus títulos, né? E para mim é uma satisfação porque você é um mentor que eu tenho com muita gratidão porque me ensinou a fazer que meus textos coubessem nos espaços de veiculação, né? Aquela coluna que eu mantive por seus auspícios na revista do Sindijus, o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, né? Durante alguns anos, né? Foi me adestrando, né? Me capacitando, né? Para fazer e caber, né? sem perder a dimensão daquilo que a gente queria comunicar, né? Quero ver agora num outro formato, esse formato de imagem, né? Como é que a gente se sai, né? Os intelectuais, em geral, falam muito, né? Mas a gente descobriu que os melhores resultados vêm em pílulas. Por exemplo, Deus, ao criar o mundo, ele falou Fiat Lux. O Karl Marx, para mandar o seu recado, ele falou, trabalhadores de todo mundo, univos. Então, tem que caber no jornal. Mas essas expressões dão a estatura dos locutores. Esses dias eu fiz um artigo impressionado por uma dessas frases imponentes que eu vou mencionar no final, porque eu fecho o meu artigo com ela. É uma coluna que eu tenho no Jornal Brasil Popular, né? E eu comecei, como o autor da frase é um general, né? Então eu comecei com as frases de maior galão, com o marechal. O título do artigo é Morrer, se necessário for, matar nunca. Rondon, a propósito da questão indígena. Depois eu fui buscando nas expressões dos militares da nossa história, né, representações importantes de um Euclides da Cunha, de um Pandiaca Lógeras, que era historiador, mas foi ministro da guerra, né? Até de um Marechal Bittencourt, que era um intendente, mas ganhou uma guerra, né? Embora tenha sido um celerado, porque autorizou a degola dos sertanistas de Canudos, né? E vou trabalhando essas frases para chegar na última. Cadê meu Viagra, pô? Do Mourão. Olha, né? Já tivemos, inclusive começamos com marechais, um tempo que havia marechais no Brasil, não sei se você sabe, a patente foi extinta, porque um dia um garoto russo que colecionava biografias de marechais, você sabe, marechal não é um cargo da carreira, é uma comissão, é marechal de campo.
em conflito, em teatro de operações, um general que é elevado à condição de coordenador da campanha, Marechal Montgomery, Marechal Rommel, né? Marechal Peyton, MacArthur, né? E aqui a gente tinha dezenas, talvez centenas de marechais, né? E o garoto russo, então, pedia ao Ministério da Guerra a biografia dos marechais, as batalhas de que participou, né? Foi um constrangimento geral. Aí tiraram, vê que não tem mais marechal, né? Tiraram o cargo de marechal do isso. Hoje só marechal da banda. Mas, Zé, você é uma pessoa muito preocupada com essa temática da cultura, não é? Agora há pouco a gente estava conversando e você mencionou a Bárbara Freitag. E aí eu me lembrei do recente falecimento do marido dela, o Sérgio, que foi o cara que introduziu no Brasil a Lei Rouanet, Sim. Sérgio Rouanet, que é um pensador do iluminismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão cultural como eixo das suas atividades, do seu professorado, né? Da sua profissão. A cultura, ela tem um significado catalisador de todo o processo civilizatório. Porque, se bem em nossas atitudes nós possamos desenvolver várias formas de leitura do real, a explicativa da ciência, a fundamentadora da filosofia, a intuitiva da arte, a experiência mística da teologia, né? O catalisador desse processo é a cultura, porque faz combinar essas dimensões expressivas da subjetividade em processo, em progresso, né? Então, a cultura traduz tudo isso. E muitas vezes a gente compreende a nossa realidade por meio do imaginário expandido, né? Que combina todas essas linguagens e nos proporciona traduzir a nossa ação no mundo, né? Brasília é um catalisador também, porque não é apenas uma experiência espontânea da agregação dos sujeitos em processo político, né? Ela é uma concepção cultural, né, de uma proposta de sociedade, né? Ela é um imaginário inscrito na tradução daquilo que nós visualizamos para a nossa própria identidade enquanto sociedade, enquanto povo, né? Então, Brasília só pode ser compreendida por meio da cultura, interpretada, né, naquela dimensão, por exemplo, que, enquanto concepção cerebral, está no plano orientador da cidade, elaborado pelos arquitetos e pelos urbanistas, Lúcio Costa, Niemeyer, né? Burle Marx, e que a conceberam culturalmente como uma civitas e uma urbis bela e funcional, se projetando culturalmente naquelas escalas, né, de representação do projeto da cidade, né? As escalas monumentais, arquitetônicas, bucólicas, né? E que, todavia, né, se projetou não só como concepção cerebral, o plano, mas também como protagonismo dos sujeitos que para aqui acorreram, trazendo, né, as expressões de toda a brasilidade, a partir das regiões de onde vieram, das classes a que pertenciam, das concepções de mundo que incorporaram na sua trajetória, né? E puderam inscrever uma escala social, uma escala histórica no projeto, não como concepção cerebral do urbanista, mas como construção, como protagonismo dos sujeitos, né? E puderam, o nosso colega José Carlos Coutinho, Córdova Coutinho, diz assim, inscrever no plano, pela cultura, a polis.
Certo. Que não é obra do urbanista, é obra do povo, né? E o povo, nesse sentido, subverte o projeto original. Sim, subverte. O Walter Benjamin costumava dizer que, por trás de um monumento de cultura, não existe nenhum monumento de cultura que também não seja um monumento de barbárie. Uhum. Uma das interpretações que se faz da mudança de Brasília aqui para o Planalto Central, da capital do Brasil para o Planalto Central, era uma concepção demofóbica. Você precisava afastar as massas do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., que costumavam cercar o Palácio do Catete. Uhum. Então, o JK falou, não, nós precisamos de um lugar mais tranquilo para governar, fora desse eixo em que as massas, em geral massas subversivas ou fedidas, como se diz, estão ali querendo mandar também, né? Uhum. E então é muito interessante esse processo em que, de um lado, tem o projeto cerebral e, do outro, o povo subvertendo-o, vindo para cá. E quando você fala que eles vieram para cá, eles projetaram Brasília para ser uma cidadezinha de 500 mil pessoas e hoje, com o entorno, já são mais de 4 milhões. Uma metrópole, né? E esse aspecto que você menciona é muito instigante, porque ele se revela em vários aspectos. Primeiro, nisso que você chamou de demofobia, né? A recusa, por exemplo, a criar na cidade, que deveria ser burocrática e modelar para ser um cartão postal, né? Para ser a representação da pujança do espírito estético do nosso povo, né? A recusa, por exemplo, até aqui uma universidade. Sabe-se que Israel Pinheiro, né, que foi o gestor do canteiro de obras, né, fez tudo para não encaminhar a proposta de Darcy sobre a criação da universidade, né? Tanto que a UNB hoje tem um belo espaço rural, que é a Fazenda da Vargem Bonita, porque num instante de pressão, né, o Israel disse, tá bom, eu dou o espaço para construir a universidade e designou essa fazenda para ser o campus. Darcy aceitou, claro, né, mas disse, não, a cidade precisa ser um catalisador cultural. E a expressão da cultura mais intensificada, o carrefour da cultura é a universidade, onde todas as formas de conhecer, todas as representações de mundo circulam sem restrição, né? E aí, conta Victor Nunes Leal, né, que foi chefe da Casa Civil, que para convencer Juscelino, valeu o fuxico de Ciro dos Anjos, que lembrou que Thomas Jefferson, que foi presidente da República, assinou artigos da Declaração de Direitos, né? No seu epitáfio, só colocou 2 referências da sua biografia. Assinou artigos da Declaração de Direitos e fundou a Universidade de Virgínia. E o Juscelino se impressionou, mandou chamar o Salgado, o ministro da Educação, para preparar um projeto. E Victor disse, mas, presidente, já tem um projeto, Darcy já preparou. Mas veja, a recusa de ter uma universidade, a recusa de trazer a cultura para o centro das grandes decisões, para isolar, né, o agir político fora do contexto do diálogo com o povo, né? E, todavia, isso foi subvertido por uma universidade pujante, interpelante, rebelde, e por um povo que aqui, atraído pelo espírito do empreendimento, né, de poder ter outras oportunidades de vida, tomou a cidade para si. Tem um detalhe assim muito interessante nessa história,
que foi a visita do André Malraux, o mesmo que cunhou a expressão capital da esperança. Ele dizia para o JK, naquela visita dele, acho que foi em 54, quando foi? 54 não. 56. 57, talvez. Ele falou assim, mas, presidente, para construir uma cidade dessa aqui, só com uma ditadura absoluta. E é muito interessante essa sacada dele, porque é de lembrar que o Israel Pinheiro recebeu poderes ditatoriais, tanto quanto os de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, para fazer a reforma, ou do Baron, do Haussmann, lá de Paris. Exatamente. Os bulevares. Os bulevares, para construir. E de lembrar que aqui a gente não podia votar até a Constituinte. Aqui não era um território democrático. E mais que isso, o Israel dispunha de uma milícia para cumprir o seu poder. A JEB, a Guarda Especial de Brasília. Que mesmo num período democrático, estamos falando dos anos 50, né? Juscelino, né? Exercitou uma forma brutal de controle da cidade, que, por exemplo, aqui com você já esteve, o Vladimir, conterrâneos de guerra, ele registra o episódio do massacre da Pacheco Fernandes. Como a Naíbe Calho, também no Construtores de Brasília, que é uma história de participação política dos operários, né? E não dos pioneiros, no sentido daqueles que são a elite política do país, né? Que são os protagonistas da construção da cidade, né? E que caldeiam, né, para a interpretação de Brasília a inserção de seu discurso de apropriação da cidade, que não é um discurso dos manifestos, né, porque construir Brasília, né? Sim. É um discurso de como construímos Brasília, né? E como inscrevemos o nosso protagonismo enquanto direito à nossa história, né? Sim, como está, por exemplo, no outdoor tosco que você encontra na entrada da comunidade da Vila Telebrasília, encravada na Avenida das Nações, em frente ao Lago Paranoá, né? E que foi ali fixada por uma mobilização social da sua comunidade, disputando seu lugar político, seu lugar estético, seu lugar social, no desenho e na cultura da cidade. Aqui tem história. Não tem isso em lugar nenhum do mundo. Um outdoor em que a comunidade se veja como sujeito da história. Olha que coisa. Eu queria que você comentasse um pouco o próprio conceito de cultura. Porque, em geral, eu pessoalmente acho muito engraçado vincular a ideia de que cultura ou a leitura de livros fosse necessariamente trouxesse necessariamente uma dimensão progressista, humanista. Ora, o Paulo Freire dizia que aqui no Brasil, vigora a cultura do silêncio. Então, sujeitos dos povos originários, o povo negro, etc., historicamente foram silenciados. E essa operação de silenciamento é chamada de cultura, não é? Você construir monumentos, você lançar livros, os futuristas italianos faziam isso e eram fascistas. O Ezra Pound, grande poeta do modernismo, era um sujeito que fazia discursos pro Mussolini. E tinha grande amizade por ele. A Leni Riefenstahl, que era a grande cineasta do Hitler, fez filmes do ponto de vista técnico que são monumentos assim do cinema, não é? Então é preciso distinguir o que é cultura sem, por exemplo, a razão instrumental, porque há instrumentos culturais para dominação do povo. Então é interessante a gente discutir essa questão para
qualificar melhor de que cultura estamos falando, porque há culturas em oposição, não é isso? Sim, e claro que traduzidas em termos de concepção a partir das condições em que histórica, política, econômica, ética, jurídica, teológica, nós compreendemos o momento em que a gente se articula enquanto um projeto de sociedade, né? Então, a gente tem que distinguir essas etapas, esses tempos, essas configurações de nossos percursos. Por exemplo, o moderno e o antigo, o ocidental e o oriental, né? Então, cada etapa, nós nos representamos. A cultura é o mediador da nossa autopercepção, né? E como nós nos percebemos enquanto sujeitos sociais e sujeitos históricos, né? Marx dizia que as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Exatamente. Né? É verdade, mas não é toda a verdade. Porque o próprio Marx, em seus ensaios sobre cultura, dizia assim, sim, eu sei que Aristófanes é um poeta de um tempo político-social escravocrata, né? Logo, a representação que ele faz pela cultura, pela arte, né? Pela poesia de seu tempo é a expressão da conformação do modo escravocrata. Então, por que eu gosto de Aristófanes? O que escapa disso? Aí é aquilo que é o arrebatamento da condição emergente da inscrição de um outro projeto na tensão entre transições da nossa experiência social. Ele gostava também de um autor de teatro, Terêncio. Terêncio. Homo sum et alienum puto. Né? Sou homem, nada do que é humano me é estranho. Que era a máxima do Marx, né? Sim, era a máxima dele. Ele dizia que cada um tem sua consigna, né? No seu tempo de jovem, você dizia consigna, né? Consigna. Cada um tem sua consigna. A de Marx era sou homem, nada do que é humano me é estranho. Terêncio, né? Terêncio, então, de fato, existe a percepção do tempo histórico. Sim. E isso aí é uma concessão que o Marx faz também ao antigo xodó dele, que era o Spinoza. Sim. Porque você também tem que pensar sobre espécies eternitatis, né? Sim. Tem uma dimensão um pouco maior do que só aquele tempo presente, aquele tempo que você vive. E Marx via assim, né? Porque alguém que projetou a história no final do arco-íris, né? Isso, aquele comunismo... A utopia. A utopia, né? Mas, então, eu penso que, sob essa perspectiva dramática do cultural, você tem que pensar também, né, como é que você se representa nas tensões dessas transições. Por exemplo, você começou com Marilena Chaui. Pense aquele livro dela, Cultura e Conformismo, não é isso? Sim. Que está ligado à sua visão, né, de projeto de nação, de identidade, de como nós nos percebemos enquanto concepção de povo, né? Mas que se inscreve numa experiência histórico-política que é legatária, caudatária do colonialismo, num contexto em que todo o artefato cultural foi para alienar o indígena, em face do alienígena que aqui chegava, né? Da sua própria condição de sujeito da cultura, porque nem sujeito é alienado do humano, né? Nós surgimos como construção de uma agenda cultural num grande debate que se fez
na cúpula do mundo ocidental, o debate de Valladolid do século XVI, que tinha como tema decidir se índio era gente ou não, Sim. se tinha alma ou não. Né? Paulo V, né? Da Bola. Paulo III. Terceiro. A Sublimes Deus. Ah, olha só. Os 1537, os índios são gente como nós, têm alma e, portanto, podem receber os sacramentos. Era a tese de Bartolomé de las Casas. São gente, são pessoas humanas. Claro, em de las Casas, desde que se cristianizem, não é isso? Mas a de Ginês de Sepúlveda, o debate durou 2 anos, com o empreendimento da conquista suspenso pelo rei, enquanto não se decidisse a questão, porque ela era o nodal para efeito de orientar o fenômeno da colonização, que é o eixo da construção do processo colonizador, né? E que vai demarcar todas as posturas. Por que Mariúcio de Nassau foi demitido da Companhia das Índias Ocidentais? Ele não veio aqui para fomentar cultura, arte. Ele veio aqui para tirar mais-valia da produção. Foi demitido da SA, né? Já fomos, no passado recente, né? Administrados por um SA, né? A Companhia das Índias Ocidentais, né? Então, a cultura é um pouco na linha, né, de que todo pensamento filosófico nunca deixa de ter um eixo de estética na construção, né, daquilo que nós trabalhamos como autorrepresentação, a leitura de como nós nos humanizamos. Você me faz lembrar uma lição do Jacob Gorender. Escravismo colonial. E é uma coisa que é estupenda, assim, e chocante, é que ele diz que o negro no Brasil, que era um bem semovente, era uma coisa, ele só se humanizava, a sua humanidade só era conquistada, ele só podia se transformar em cidadão quando ele cometesse um crime. Se ele cometesse um crime contra o filho do dono da fazenda, ou contra o próprio dono da fazenda, etc., em geral, a resposta era o seu assassinato imediato, etc. Mas se ele tivesse que ser processado antes, você precisava reconhecer a sua cidadania. Não, esse aqui é gente. Então, o cara se humaniza, a via disso é o crime. É um negócio espantoso. E isso remete a essa constatação que precisamos fazer, que está em Hegel, de que nós não nascemos humanos. A biologia não nos define. O humano é uma experiência na história, dizia Hegel, né? E, portanto, nós nos tornamos humanos. Depois, Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, né? E, de fato, esse é o mediador da subjetividade ativa, que é a inscrição do humano no nosso percurso na história. A cultura é esse mediador, né? E acho que quem muito bem viu isso foi, primeiro, Marx, com a colocação da filosofia sob seus próprios pés, não é isso? E não nas nuvens. A reforma ortopédica da filosofia. Exato. E pensando na filosofia como praxis, né? Até aqui interpretamos o mundo, o que urge é transformá-lo, né? Depois Gramsci, que pensou toda a possibilidade, né, de um projeto de sociedade emancipável pela mediação da cultura. Mas que cultura? Né? Essa que veste, né, a dimensão ética
orgânica, por isso que para ele o intelectual tem que ser engajado, orgânico, né? Da nossa capacidade de nos visualizarmos como um sujeito que se emancipa, né? Então, acho que em Brasília esse aspecto de cultura como capacidade ativa de sujeitos que tomam a si a sua própria história está muito presente. E aqui, pensando, você na nossa conversa falava em Hobsbawm, né? Daqueles historiadores ingleses, né, que viram que existe um outro modo de fazer história, também ortopédica, pondo os sujeitos de ponta cabeça, né? Isso, a história dos vencidos, a história dos que não têm história, né? Aquelas que foram apagadas, silenciadas, né? Ocultadas, né? Esses autores vão buscar exatamente na capacidade ativa desses sujeitos que estão à margem da história, né? A sua presença transformadora da própria cidade, né? Hoje, então, a gente assiste esse discurso da população de rua. Eu diria que hoje a principal declaração de direitos, você começava também dizendo assim, não são os monumentos, não são as declarações, não são sequer as ideias, a história dos direitos, a história dos direitos humanos. São as lutas concretas pela emancipação. Hoje eu acho que a principal declaração de direitos é a marreta do padre Júlio Lancelotti, que vai lá quebrando, né, as articulações culturais e estéticas de uma cidade de exclusão, de uma cidade em que o acesso é apenas para a gente de bem. Uma cidade em que não há lugar para a ação do povo. Né? O público, né? O espaço O público é espaço negado público para alguns. onde, portanto, a cidadania não pode se instalar. Pense em Marshall Berman. Marshall Berman tem um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, né? Uma homenagem explícita a Marx e ao Manifesto, né? Então, um fantasma percorre a Europa, tudo que é sagrado se dessacraliza, tudo que é sólido desmancha no ar. Marx, de novo, era um bom leitor de Shakespeare. Esse é o discurso de Próspero na Tempestade, né? E é o discurso também do Macbeth, na tradução do cara que fez a tradução da primeira edição em inglês do Capital. Então, A Tempestade é de Bárbara Eliodora, a tradução. Então, essa gente, esses atores, essas torres, nada disso sobreviverá à tempestade, se dissolverá no ar. O Berman esteve em Brasília. Esteve, né? Sim, claro. E eu me lembro, ele veio ao NB, e foi uma coisa curiosa, porque era um dia em que havia no auditório Joaquim Nabuco, que hoje se chama Esperança Garcia, pela mobilização das mentalidades ampliadas pelas políticas de ações afirmativas. Nada contra o estadista abolicionista Nabuco, mas onde está a autenticidade? Aquela autenticidade que fala Fanon, né? Que possa representar o sentido da emancipação. Então, os estudantes que foram tomando o espaço da universidade pelas suas lutas de inclusão, as ações afirmativas, negros, índios, quilombolas, travestis, reivindicaram que, com autenticidade, o espaço do auditório passasse a ser Esperança Garcia, a escrava que a OAB do Piauí reconheceu como a primeira advogada brasileira pela qualidade da sua petição, denunciando maus tratos e reivindicando direitos. Nesse auditório aqui na Nabuco, na época, um ministro do Supremo
professor da casa, fazia uma conferência num chamado Seminário Roma-Brasília. Não sei se você sabe, Roma e Brasília são cidades irmãs. Irmãs. Tanto que, em frente ao Palácio do Buriti, tem dois símbolos muito importantes. O Buriti, do Grande Sertão. Do Grande Sertão, né? E a coluna capitolina com uma loba que o síndico de Roma ofereceu à cidade para marcar essa gemeidade. Elas foram fundadas na mesma data, com 3.000 séculos de diferença, mas na mesma data. Só tem duas colunas capitolinas fora de Roma. Essa que está em frente ao Buriti e uma outra que está em Natal. Ah, em Natal? Ela durante muito tempo ficou no bairro do Baldo, depois foi para... agora está no Instituto Histórico e foi presente também do governo de Roma, da Itália, pelo primeiro voo transatlântico de um piloto italiano, né? Natal, que também recebia as escalas de Exupéry. Dizem até que lá em Natal, e de fato tem um baobá preservado, né? Que seria o baobá descrito no Pequeno Príncipe, sim, né? Sim. Ô, Zé, só um parênteses. Tem uma história maravilhosa relacionada ao pilar da loba capitolina, que lá nos anos 80... Ela sumiu. Não. O Chico Vigilante, que era líder sindical e tal, ele estava começando a carreira. Daí vem o seu nome, né? Daí vem o nome dele, etc. Ele uma vez arregimentou uns companheiros para fazer uma reunião, para fazer pressões ali no governador do Distrito Federal. E aí os caras, mas onde é que a gente se encontra? Eu falei assim, a gente encontra de frente ao monumento da cachorra. Mas então, essa história, ela faz pandan com a outra que é do anedotário de Brasília, porque, de fato, o síndico de Roma ofereceu a loba, né? Porém, sabe como é a burocracia? Demorou. Eu mesmo, por exemplo, em 2008, propus e foi aprovado que o prédio da Faculdade de Direito se chamasse Victor Nunes Leal, né? Na minha gestão como reitor, eu criei a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, da UNB. Você entrevistou aqui Cristiano Paixão, ele foi membro e é um dos autores do belíssimo relatório que foi feito. E a perspectiva da justiça de transição são as marcas da memória, resgatar, né, o significado histórico dos protagonismos e recuperar a dignidade daqueles que a violência reduziu, né? Então, por exemplo, renomear os sítios para restaurar aquilo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos chama de projeto de vida, que é uma expressão criada, inclusive, por um brasileiro que foi por 2 vezes presidente da Corte, faleceu agora, Antônio Augusto Cansado Trindade, né? Então, na UNB, eu procurei renomear os sítios, o Centro de Vivência Ieda Santos Delgado, estudante assassinada, seu corpo até hoje não foi achado. O Centro de Vivência Paulo de Tarso Celestino, estudante assassinado, até hoje seu corpo não foi encontrado. Centro de Vivência Onestino Guimarães, até hoje seu corpo não foi encontrado. Propus que o prédio da faculdade se chamasse Victor Nunes Leal. Lembrando aos nossos ouvintes que Victor Nunes Leal cunhou aquela expressão de que havia no Brasil 3 excluídos, com os P's. Uhum. As putas, os pobres e os pretos. E os pretos. E aí eu queria lembrar... O GOG também trabalha essa questão, hein? Exatamente. Eu queria lembrar o seguinte, saiu ontem uma matéria dizendo que em 16 anos a UNB viu a presença dos negros e indígenas saltar de 4,3% para 48%. Sim. É verdade. Entre os estudantes.
Isso me lembra que eu abro meus parênteses, meus colchetes e minhas chaves, mas eu tenho que fechá-los. Eu estava falando das ações afirmativas, do Esperança Garcia, da autenticidade, do imaginário dos incluídos disputando os símbolos da universidade e descolonizando o currículo. Por isso, agora, a outorga de doutor honoris causa a Ailton Krenak, né? Para lembrar que quando aquele ministro estava dando aula no auditório Joaquim Nabuco, no seminário Roma-Brasília, ele falava para uma mesa de 6 pessoas e um auditório de 2, num auditório de 200 pessoas, de cadeiras, enquanto Marshall Berman, numa sala humilde do primeiro piso do prédio da faculdade, né? Um prédio construído por Matheus Gorovitz. Todos os prédios da UNB têm assinaturas Niemeyer, Lelé, né? Todos têm. E Marshall Berman falava para um auditório numa sala grande, né? Mas que as pessoas tinham que ficar 2 em uma cadeira, de tanta gente. Olha só. Né? E exatamente a propósito do lançamento do livro dele, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Do mesmo modo como James Huston, o autor da Cidade Modernista, né? Quando foi lançá-lo em Brasília, primeiro lançou no auditório do Sara Kubitschek, porque ele queria dar plasticidade a uma interpretação da cidade, embora a gente tenha muitas ressalvas à leitura dele do livro, né? Sim. Num lugar de mutilados, decorrência de um projeto, né, em que seu centro vital é uma pista de alta velocidade. Exatamente. Né? Exatamente. E que substitui o lugar do flaner, do transeunte, né? A possibilidade de Berman da rua ser reivindicada para a ação de cidadania e permitir, nos seus encontros e desencontros, né, que a multidão transeunte se transforme em povo. Está lá no Berman, né? Então, o Huston lançou o livro ali, mas na segunda sessão de lançamento do livro, ele o fez no auditório da ENAP, tendo como debatedor que não pôde permanecer todo o tempo na sala, porque falando da cidade que tinha sido higienizada das suas favelas, do secretário Arruda, né? Foi interpelado por toda a comunidade da Vila Telebrasília que, sabendo da presença ali, veio disputar um discurso do lugar social de sua presença na comunidade que depois se fixou, né? Então, fechei meu parênteses lá com... Mas aí voltamos aos indicadores, né? É verdade, sem que a UNB, ao contrário, reduzisse a sua projeção significativa de produção de cultura e de conhecimentos, se elevasse, inclusive, em todos os rankings, né? Com uma inserção de um tempo em que, por exemplo, para defender a política de cotas no Supremo, uma das provas que nós juntamos ao processo foram fotos de colação de graus dos cursos de Direito, Medicina, Odontologia, que, quando aparecia um negro, era filho de algum embaixador. Né? Eu, na época em que estava se discutindo esse tema no Consune, eu fiz uma entrevista com o professor José Jorge. Ah, sim. Ele com Rita Segato. Ele com a Rita Segato fizeram o memorial. E foi muito interessante aquela entrevista. Foi para a revista do Cindy Jus. É verdade. Estava lá. Mas vamos voltar um pouco ao UNB. A UNB, você foi reitor desde 2008 a 2012.
fechando o colchete. Até hoje, ainda não botaram a placa do Victor Nunes no prédio. É como a loba. Aí, a chave. Tem a história do Chico Vigilante, mas tem a história de que sumida a loba, ninguém sabia onde estava, já iam abrir um procedimento sindicante, quando um motorista... E os motoristas são danados, né? Já tivemos um impeachment por causa de um motorista. Do Elba. O motorista disse, é um cachorrinho assim. Ninguém achava a loba. E ele está na casa do doutor fulano de tal. Depois, se a gente tiver tempo, me lembra que essa história é parecida com as antas do Ciron Franco, que também sumiram da UNB. Mas então, ali nesse período em que você foi reitor da UNB, em 2012, você instalou o Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura. Sim. Uhum. Me conta um pouco essa experiência, porque os FLACs foram dos eventos mais interessantes aqui da cultura brasileira. Né? Ele deriva da criatividade do Cristóvão Buarque, né? Que na gestão dele como reitor queria incentivar o eixo de integração Sul-Sul, América Latina, né? Então ele, claro, né? No tempo anterior era o pensamento hegemônico europeu. Você vai lembrar aqueles seminários internacionais, né? Claro que vinha gente boa, né? O Bobbio, a Ron, gente muito boa, mas assim, aquele pensamento celebrante, né? Expressão de um mundo hierarquizado na utopia liberal, né? Centro-europeu. Centro-europeu. E o Cristóvão quis sul-americanizar. Né? Então, ele concebeu o FLAC, acho que, se eu não me engano, foi a Laís Aderne que coordenou a realização do FLAC. E foi um acontecimento impressionante. Tivemos na música, no teatro, na literatura, na ciência, nas artes plásticas, uma tomada da UNB pela presença caleidoscópia do que melhor havia de expressão latino-americana de arte e cultura, né? Mercedes Sosa, um evento. No meu reitorado, eu tive o benefício, digamos assim, simbólico de dois grandes eventos. Os 50 anos de Brasília e os 50 anos da UNB, dois jubileus, né? 2010 e 2012. Né? Então, eu pensei que uma maneira de construir a dimensão integrada da universidade com C, universidade com C, né? Fosse recuperar o FLAC, mas agora mais radicalizado na sua concepção, que estava muito bem identificada com o governo instalado, né, que tinha uma clara política internacional de interlocução sul-sul também, né? E acrescentei, sem mudar a sigla, o Africanidade, mas expandindo para a cidade, porque nós convocamos toda vamos dizer assim, a agenda cultural da cidade, o Clube do Choro, a cena contemporânea do Guilherme, com as mostras de teatro internacional que se realizavam no CCBB, né? O Galpão, todos os espaços da cidade integrados a uma celebração de um ano, com editais para
uma coisa tão importante que permitiu, por exemplo, a CQ, que nas celebrações dos 50 anos da UNB, acadêmicos da Asa Norte, que há 30 anos, 27 anos, disputava sem chance o campeonato, ganhou o carnaval com um enredo de homenagem ao UNB. Olha só. Né? Eu participei do júri que escolheu o samba, ia para os ensaios e, claro, foi interessante, porque criada a comissão do cinquentenário, né? Que eu presidia, né? Com grandes personalidades, no momento em que chegou a proposta da escola de samba para que a UNB, né, se associasse ao projeto, né? Havia aquele, não digo desconforto, mas aquele mudar de posição na cadeira, né? A questão da cultura, né? Não serão os grandes simpósios, os grandes saraus, né? Felizmente, eu desfilei essa aqui. Olha só. Num carro alegórico, eu desfilei, e o desfile foi em Ceilândia. Olha. Né? E ganhamos o carnaval. Claro que aí, então, isso tudo apagou qualquer outra possível mensagem de mal-estar, né? Em relação o centro mais avançado, né? Como dizia Darcy, né? Mais comprometido na lealdade com o saber civilizatoriamente acumulado, né? Mas com a outra lealdade, que é a integração com o povo, não é isso? Claro. Então, o FLAC foi um acontecimento. Havia também na cidade, né, um secretário de Cultura, Hamilton Pereira, Pedro Tierra, né, que compreendia essa dimensão telúrica, né, do lugar de povo na construção da cultura, né? E eu designei um executor que é um grande promotor cultural negro, Zulu Araújo, né? E a agenda do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura foi extraordinária, mas projetada para a cidade e por um ano inteiro de atividades motivadas por editais que permitiram, em todos os campos, no campo editorial, uma série de obras que foram lançadas no período, no teatro, na música, nas exposições. Foi a primeira vez que Guaiaçamim, Oswaldo Guaiaçamim, saiu... Venezuelano. O equatoriano. Saiu com o acervo completo do Equador, instalou-se no Museu da República com o apoio da Embaixada, do Itamaraty, da Aeronáutica, que transportou as obras, né? O grande muralista equatoriano. Marxista também, né? Veio um grupo de dança, vamos dizer assim, tradicional do Equador, né? As embaixadas todas se mobilizaram para fazer também suas mostras, né? Tivemos, Cuba mandou uma grande exposição de fotografias de grandes intelectuais latino-americanos. Tem fotos do Jorge Amado, do Garcia Marques, de todos os grandes escritores. Também fizemos no Espaço da República, com mesas de discussão. Então, de fato, né, o imaginário, né, que a cultura traz é um imaginário que interpela. Por isso que também, como atividade de acolhimento, eu inseri, né, e foi uma ideia genial do Luiz Gonzaga Mota e da Ana Beatriz Magno, que era minha assessora de comunicação, né, criar um acolhimento por meio de uma aula pública que nós chamamos Aula de Inquietação. No Teatro de Arena, ao ar livre,
com chamada para as escolas secundárias e com uma agenda que não fosse conformista, mas, como dizia a aula, inquietante, né, que interpelasse. E aí tivemos de todas as dimensões, né, o Leonardo Boff, Clarice Nisquier, do teatro, Gog, o Amir Klink, o José Miguel Wisnik, Miguel Nicoleles. Imagine um neurocientista que abriu as aulas com 2.000 pessoas no Teatro de Arena. Boaventura de Souza Santos foi o último a fazer, mas combinando ciência, filosofia, literatura e arte, né? Eu queria te falar o seguinte, eu li na semana passada um artigo do Boaventura, e eu estou perguntando isso porque você inseriu no FLAC a dimensão africana. Sim. Né? Um continente inteiro que sempre está marginalizado. E o Boaventura agora, refletindo sobre a conjuntura mundial, a guerra na Ucrânia, etc., ele fez um artigo muito interessante sobre o que ele chamou do encolhimento do Ocidente. Certo. Ele diz que houve épocas em que o Ocidente era quase o mundo todo, né? Mas aí o Ocidente foi se encolhendo. Por exemplo, quando a Grã-Bretanha, quando o Reino Unido teve que devolver Hong Kong para a China, isso já é um encolhimento. E que hoje o Ocidente está meio encolhido, basicamente na Europa, os Estados Unidos, Canadá, o Japão, a Austrália, mas está cada vez mais encolhido. E deve ter algo em torno aí, sei lá, de 15%, 20% da população mundial apenas. Mas o mundo é muito maior. E aí, no FLAC, você já refletiu isso. Boaventura, por sinal, que é doutor honoris causa pela UNB, né? Sim. E que nos visita com frequência, né? É um pensador genial, né? E ele é capaz de olhar sobre o que não se olhou. Né? E perceber que o que existe não é o que a gente percebe como existente. É aquilo que ainda não foi desvendado. Um pouco como Schopenhauer, né? O importante não é inventar coisas novas, mas olhar de forma diferente para o que você tem diante dos olhos e não vê. Então, é verdade, né? E essa é a maneira de perceber que ele tem, né? Se coloca do ponto de vista geopolítico, por exemplo, esse espaço de influência e de hegemonia, né? Hoje é contestado, né? Por uma série de condições. A montante, por conta do grau de alta potência que outros setores, né, políticos tomaram, pense, por exemplo, China, Rússia, né? E de outro pela emergência de quem nunca esteve inserido nos chamados mundos reconhecidos, né? Nos anos 60 dizia primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, né? Tinha os países não alinhados. Os não alinhados, pelo menos, encontraram um lugar de algodão entre os cristais ali, né? Você vai lembrar da força de um Gamal Abdel Nasser, né? Que tem referência na criação desse modelo, né? Mas também do ponto de vista de que o seu modo de projetar e pensar o mundo na dimensão filosófica e na dimensão política também se encolhe. Boaventura trabalha isso sob 3 perspectivas, né? A primeira é da gente metodologicamente articular de modo muito interpelante as ausências e as emergências. O que está ausente não porque não existe, mas porque é ocultado. Silenciado. É silenciado. O que é emergente
Não porque não tenha importância, é porque ainda disputa hegemonia. Um pouco o que Hegel dizia sobre velho que morre e novo que nasce, que depois Gramsci popularizou. E o outro aspecto que ele trabalha é sobre o que ele chama de impérios cognitivos. Né? Então, o modo tecnológico, utilitário, aplicativo da modelagem produtiva do Ocidente, que o capitalismo gerou, né? E que retira a dimensão da subjetividade humanizadora dos processos. Que dá entre nós, por exemplo, hoje, em que a economia prevalece sobre a dignidade, em que as coisas valem mais do que as pessoas, né? E que você valoriza mais os negócios do que as vidas, mesmo quando... Não é nem a economia, né? É a economia financeirizada. Sim, financiarizada, mas na linha do capitalismo, ainda com os mesmos elementos de exclusão. Sim, né? claro. Que no capitalismo brutal é o racismo, é o patriarcalismo, é a questão da exclusão do produtor, a classe, né? E atualmente aqueles que podem ter, e o ser está inscrito na potência do ter, né? Gerando aqueles colonialismos que autores latino-americanos, como Quijano, por exemplo, chamaram de colonialismo do saber, do ser, do poder. Né? Então, tem esse lado, que é a tradução, por exemplo, de uma Europa escrita nessa perspectiva, né, de uma maneira de se desenvolver que é predatória, que é canibalizadora, né, que é desumanizadora, mas que é um incidente no percurso da civilização. Eu vi outro dia fotos comparando as choupanas na mesma época histórica da Noruega, o mais alto IDH do mundo, com os palácios dos astecas. Sim. Uma Europa bárbara, que aliás era assim chamada, não é? Claro, a Escandinávia era rural. Rural. E os astecas eram um império com alta capacidade científica, tecnológica, claro que com um imaginário mítico, que foi a sua tragédia, pensando em Otávio Paz e os labirintos da solidão. Né? Então, o Boaventura também trabalha essa perspectiva, né? De um acumulado de conhecimento do mundo. Por exemplo, na Europa tem uma universidade desde o século XII, né? Mas no Oriente, desde quando, gente? Né? Eu fui ao Museu das Caravelas em Palos de la Fronteira, onde Colombo armou a sua expedição, ali no monastério de La Rábida. Tem as réplicas das caravelas, você entra dentro das caravelas e tem uma espécie de centro cultural, de um memorial. Me chamou a atenção vendo uma estante onde estavam os livros que Colombo lia. Olha só. Aí você, quando olha os livros, o que você acha lá? Até acha Aristóteles, mas acha Avicenas, Averroes. Eles fundaram universidades antes da Europa existir. Incrível, né? E aí, você estava falando de séries, não sei se você já viu uma série que tem na Netflix que se chama Resurrection. Eu não via. Aliás, vi. Não terminou ainda. Não, já terminou, já tem umas 12 temporadas. Ah, não, então eu Resurrection também é chamada de O Guerreiro Otomano. Não, eu não vi. É uma série turca que sei. mostra o processo, o percurso histórico que vem dos os que vêm lá
da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, daquela região, para chegarem ao Bizâncio, né? Na série, o interessante é que os bandidos são os cristãos, não é isso? E tem uma cena maravilhosa, é que numa tensão, né, entre aquelas tribos que vão se organizando com suas tensões enormes, disputando espaço com os bizantinos, com os mongóis, né? Tem uma cena em que o líder tribal otomano, né, se confronta com a representação episcopal dos templários, né? E na sala tem um volume de Aristóteles. E aí o chefe espiritual diz, mas nós não queimamos tudo? Essa gente, Aristóteles, né? Aí mas esses bárbaros muçulmanos resgataram. Exatamente, foram eles, esses aberróis que resgataram. Então, olha só, o mundo era oriental e ainda é, né? Nós é que não enxergamos, né? Exatamente, exatamente. E agora o Boaventura diz, o mundo tem que se abrir a um outro império cognitivo que vem do Sul. Vem da África, vem das lutas por descolonização. Não a descolonização da libertação dos países, das metrópoles, mas a descolonização das nossas mentalidades, Sim. das nossas categorias, dos nossos conceitos, das nossas capacidades interpretativas do mundo, né? Que hoje é tida como a cultura. Exato. Não é? E que, não, evidentemente, não é só isso. E uma cultura que, como ela é segregadora no espaço, no pensamento, nas representações, né? A gente estava no começo falando das ideias, dos monumentos, né? Veja que no mundo todo, né? As insurreições começam por derrubar as estátuas, né? Claro, porque é isso que eu dizia do Walter Benjamin, né? Não há monumento de cultura que não seja ao mesmo tempo de barbárie. O Galo derrubou a estátua do escravista Borba Gato, não é isso? Exatamente. A gente pensava, quando eu trabalhava no CIMI, Conselho Indígena Missionário, eu fazia algumas provocações para o Dom Pedro Cassaldáliga. Eu falei assim, eu penso muito em derrubar aquela estátua do Bandeirante lá em Goiânia. O Galo, o Anhanguera, né? O Anhanguera. Aí ele ria assim. O Borba Gato foi derrubado pelo Galo, não é isso? No mundo todo eles derrubam as estátuas, né? Porque a expressão simbólica das mentalidades está inscrita na inserção dos sujeitos, na confirmação desse mundo. Claro. Não esqueça que Locke, que criou as primeiras enunciações dos direitos naturais, né? Vivia às custas de seus royalties das empresas de tráfico de escravos. Exatamente, exatamente. O próprio Thomas Jefferson, não é? Mas essa questão se complica porque cultura se confunde ou foi confundida com civilização, não é? E há outras rupturas, como cultura alta e cultura baixa, erudita e popular, clássica e vulgar, né? Uma vez eu disse para o Antônio Nóbrega, o grande multiartista pernambucano, que vinha aqui nas temporadas populares. Sim, que o Hamilton criou. O Hamilton que trazia. E terminava aqueles espetáculos maravilhosos numa grande cirana. Eu falei, Antônio Nóbrega... E foi numa dessas, por exemplo, que em Ceilândia nós tivemos uma apresentação de Pablo Milanês e Chico Buarque. Tá vendo? Mas eu dizia para o Antônio... Ou seja, o povo não produz alta cultura
porque a gente limita a sua possibilidade de ser criador. De se expressar. Às vezes até cria e não tem como expressar. Exatamente. Mas eu dizia para o Antônio Nóbrega, eu falei assim, olha, evidentemente você é um gênio e o seu nome já denuncia isso. Nóbrega. Nobre e brega. O erudito e o popular. Nóbrega. E ele nem tanto pelo que hoje ele faz, que é brilhante, né? Mas quando ele se associou com Ariano Suassuna. Sim, né? ele começou assim, como menino, tocando violino. Nas aulas espetáculo, né? Aula espetáculo. Tal. E antes, ele, exatamente com uma formação clássica, ele vai para aí. E aí você vê que essa coisa não resiste ao sentido intrincado do processo cultural, que é apreendido por diferentes mediações, conforme a competência sensível da subjetividade que se relaciona. Por exemplo, pensando no Ítalo Calvino e em por que ler os clássicos, sim, sim. né? A gente perceber que a mesma dimensão tradutora da nossa ação ativa no mundo, né? Da nossa ação protagonista no mundo, permeia as diferentes apreensões culturais de qualquer segmento do social. Lá no Ítalo Calvino, a gente encontra, por exemplo, aquela representação da camponesa, da castelã, né, provençal. Isso o Ariano relata, né, que o convocado o senhor feudal para a guerra e podendo mandar o filho, não tendo descendência masculina, a castelã se disfarça de soldado e vai honrar o pai. E o capitão se apaixona pelo soldado e não sabe por que o Ariano trabalha isso. Essa mesma história está em Diadorim, está em Mular, na crônica, aquilo que Calvino diz que é o rastilho. Você encontra a canção do camponês de Vicente Celestino, o que sacrifica o coração da mãe para o amor da sua camponesa, nas narrativas de Espartaco, registradas em Howard Fest, quando ele conta a história da lenda celta, que os antigos diziam, do Campônio também, que tem que oferecer prova de amor com o coração da mãe. Como é que isso transita? Como é que isso transita? Né? Não, eu tenho um livro de folclore goiano e surpreendi-me porque aqui, lá nos Cafundós do Judas, tem uma versão da história do Ciclope, lá do Ulisses. Isso, exatamente. Do Homero. Então, você falou em Goiânia, né? Você chega em Pirenópolis e você revive as batalhas entre mouros e cristãos. E lá no roteiro de Pirenópolis, ainda é Mafoma. Mafoma. Né? Eles nem abrasileiraram, né? Para Maomé, né? Agora continua o embate entre azuis e encarnados. Né? Pois é, voltando ao UNB, eu sei que você tem um carinho muito especial por uma obra concebida pelo Darcy, que é o Beijódromo, desenhado pelo Lelé. Isso, é verdade. E olha, é um carinho ainda mais especial, porque ela foi edificada no mesmo movimento que implementou nas universidades públicas brasileiras o maior programa já realizado no mundo de expansão e de reestruturação do ensino superior, que foi um programa conduzido
pelo presidente operário. Né? E, por exemplo, do ponto de vista da UNB, esse programa chamava Reúne, né? Sim. Permitiu que, na minha gestão, com um altíssimo financiamento, imagine que eu, diferente de outros colegas, não precisava implorar com o Pires na mão a um ministro financiamento. O ministro telefonava e dizia: reitor, o senhor ainda não aplicou o recurso tal, está precisando de mais, né? E pudemos expandir o campus, a universidade, em 30% edificado sobre toda a edificação anterior, desde a sua fundação, numa universidade multicamp, policêntrica, dobrar o número de professores, o número de alunos, os turnos, implantar o curso noturno, criar novos cursos, né? Então, na minha gestão, foi uma gestão assim de mestre de obras, tal O volume de obras, né? E como a Brasília tem qualidade, infraestrutura muito importante, eu nunca tive problemas de execução, o que muitos colegas meus tiveram, e, portanto, ou por falência de empresas, ou por falta de condições técnicas, ainda me vali de recursos, porque a eficiência na administração pública não aceita muito a imobilização de recursos, né? Ainda pude me valer de recursos que seriam para outros projetos e que vieram para nós. Bom, dentro disso tudo, não estava nos planos, veio a agenda trazida pelo Paulo Ribeiro, sobrinho do Darcy, de um projeto antigo, né, de instalação na UNB de um memorial pensado como expectativa do Darcy, por ele desenhado do ponto de vista do conceito, né, para que o seu legado de Berta Ribeiro pudesse ficar no coração da universidade que ele criou, né? Porque Darcy era um homem de muitos fazimentos, ele dizia, né? Mas, evidentemente, entre o político, o escritor, o homem mundano, né? Que tinha amor ao mundo, né? A universidade era uma coisa que ele se dedicou com muito empenho, a América afora. Tanto que na inauguração do BJ, o Mujica, presidente do Uruguai, veio para representar aquilo que era a alta consideração que outros ambientes latino-americanos, no Peru, na Venezuela, no Uruguai, onde o Darcy criou, né? E aí veio o projeto de instalar na UNB o Memorial Darcy Ribeiro, né? Então, eu vi que muitos esforços tinham sido tentados, né? A Vera Brandt, inclusive, num livro, tem uma passagem muito magoada de promessas que foram feitas e que, de certa maneira, iludiram Darcy de que algo estava sendo construído. Não é que foi uma ilusão, é que eram circunstâncias que, vamos dizer, tinham, né, no sistema de gestão presidentes bacharéis, mas eu tive a sorte de ter um presidente operário que instalou aqui a mostra Entre Séculos para que o povo pudesse ver todo o acervo pictórico, pinacotécnico, né, dos das repartições, Banco Central, Caixa Econômica, UNB, né, e fazê-lo como uma mostra para ser usufruída pelo povo, né? Então, eu tive a sorte de ter um presidente operário que admirava como o presidente anterior, que era um príncipe intelectual, recebeu os reitores uma vez para um encontro tipo coquetel de embaixada, em pé,
para um pronunciamento. O presidente operário recebia os reitores todos os anos, sentava com eles, desenhou com eles o Reúne, construiu com o papel na mão a modelagem, né, da expansão da educação como um critério de cidadania. Não é só a universidade, são as escolas técnicas, né? Os institutos. Então, esse presidente entendeu o que significava instalar na UNB um memorial para o Darcy e destacou recursos da cultura. O ministro, que era o secretário de Gilberto Gil, depois ficou no ministério, o baiano. Já consigo aqui. Jacques. Não, acho que não. Bom, este ministro, né, uma figura notável, né, compreendeu o sentido da proposta e destacou recursos para que o projeto concebido por Lelé, João Filgueiras Lima, né, o homem das escolas de concreto, das escolas de modelares, né, o homem que, com Niemeyer, né, na UNB, concebeu a técnica do concreto protendido, que é aquela que permitiu a rápida montagem de todo o ICC, o minhocão, né? O Lelé tinha lá já desenhado o projeto do Memorial Darcy Ribeiro, que ele dizia assim, né, algo que pudesse representar simultaneamente a imagem de uma oca camaiurá, tão cara à memória de Darcy, né? Da do Xingu, né? Isso, mas também a modernidade de um disco voador que se aterrissasse ali no campus da UNB. Em um ano, a CQ, com a fundação que cuidava da execução dos projetos do Lelé, aquela obra se construiu fascinante. Eu, para não incidir em nenhum voluntarismo, convoquei uma audiência pública para discutir a proposta e convoquei os antropólogos para... sim, porque você sabe que santo de porta de igreja não faz milagre, né? Então, Darcy tem representação de reconhecimento no mundo todo, como Paulo Freire, né? Mas aqui querem execrá-los, né? Você sabe que eu tenho uma história anedótica. O presidente Lula veio inaugurar o Vejódromo. Em um ano foi feito. Eu tenho uma história anedótica sobre o Beijódromo, porque eu era da Secretaria de Comunicação. Eu era o sub do Mota, sim, da Secretaria de Comunicação do Werkstoff. Sim. O Darcy já estava muito mal. E um dia o Darcy liga para o Cristóvão para mostrar a maquete do projeto. Uhum. E aí chamou o Cristóvão para o apartamento dele ali na Asa Sul, né? E por acaso quem estava lá de plantão nesse dia era eu. E aí eu fui com o Cristóvão. Aí chegamos lá, o Darcy ficou muito satisfeito com a visita e tal. Na sala dele lá estava a maquete. E aí começamos a conversar, ele foi explicar o projeto, o laguinho, os taludes que iam se chamar Beijódromo, porque evidentemente era um espaço de namoro. É porque ele disse que eu fiz o sambódromo, não sei sambar. Fiz... então vou fazer algo que eu sei fazer, um beijódromo, né? Só que nessa conversa que ele falou para nós, ele falou assim, a gente vai chamar isso aqui de Beijódromo, mas eu acho que o nome mais correto mesmo era Fodódromo. Bom, isso não está nos registros. Mas eu quero dizer assim, o que o Darcy queria dizer é que o conhecimento não se torna pleno se ele também não for sensível. Claro. Né? Claro. Então, ele queria um lugar de afetividade, um lugar que pudesse criar condições de confraternização. Aquilo que o Domenico De Masi, na Emoção e na Regra,
alude quando ele diz que a força pujante da constituição dos centros de conhecimento não são as grandes estruturas universitárias, né? Mas aqueles núcleos criativos que se instalam nos espaços proporcionados por essas grandes estruturas, né? Os grupos pensantes. Os grupos pensantes, né? Então, o Darcy tinha essa dimensão, que, aliás, é uma característica da transição paradigmática, né? Por exemplo, na América do Sul, o colombiano Orlando Fausto Borda, criou a categoria sentir pensar, né? Que é um pouco a ideia também do engajamento, né? Mas, por exemplo, Mafessoli fala da razão sensível, né? Boaventura de Souza Santos trabalha com essa perspectiva intersubjetiva do conhecimento, que tem que ser também existência e autobiografia, né? Conhecer é conhecer-se, né? Claro. Então, ser uma força impregnante de subjetividade na realização da interpretação da realidade, né? Então, o Darcy tinha essa ideia, e ele era um homem de afetos, né? E, então, ele pensou um campo, um memorial, né, que fosse um lugar de reflexão, um memorial cultural, mas fosse um lugar também de afetividade, né, em que nós pudéssemos nos confraternizar, né? E é interessante que ele foi instalado, por isso que eu fiz audiência, para ver se aquele lugar sagrado do projeto, que a UNB também, o primeiro diretor do Centro de Planejamento da UNB é Oscar Niemeyer, né? Então, se era legítimo criar naquela estrutura sofisticada de aço e com uma forma que não fosse a da tradição do despojamento do modernismo arquitetônico que está presente em todos os prédios da UNB, né? Do momento da fundação, né? De lá para cá a gente fez algumas mudanças, né? Tem outros desenhos, né? Mas sempre com a característica, né, de que o intelectual que está na universidade seja o autoral dos projetos, né? Agora, a reitora Márcia me diz que está iniciando o que faltava, que tinha sido um concurso que eu conduzi para a aula magna, prevista no plano diretor, né, da UNB. Mas então o Darcy falava do beijódromo nesse sentido, né? Tanto que o Lelé projetou o auditório, né? Que não tem divisões, não tem aquelas cadeiras de Sérgio Rodrigues, né? Que também estão lá na UNB. A UNB é um museu a céu aberto, né? Uma pinacoteca a céu aberto, né? Sim. Tudo que você encontra na cidade de monumento tem também um Sesquiate, um outro desses grandes nomes. Se não tem o Bulcão, tem o Chassel, que projetou os jardins, né? Então, o Lelé projetou as cadeiras contínuas, elas não têm separação. A gente pode se aconchegar, a gente pode se... É coisa da nossa cultura, né? Talvez um inglês aperte a mão do outro inglês 3 vezes na vida, né? Quando é apresentado, quando assina um contrato, quando vai lutar boxe, né? Ou esgrima. Nós nos pegamos o tempo todo, né? Nós nos pegamos. Coisa de índio, né? Nós nos pegamos. Coisa de índio camarada. Ô Zé, a UNB está realizando, agora no final de julho, vai ser na UNB, o encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Sim. Eu imagino que a razão pela qual a Brasília foi escolhida foi porque é um palco mais próximo do poder, quando os cientistas terão a oportunidade de protestar
contra a regressão que o país sofreu nesses últimos 4 anos. Foi uma coisa impressionante. Mais uma vez, a gente percebe que a construção da democracia, da cultura, tudo isso é muito precário, não é? Não há um telos uma finalidade que você sempre está progredindo. Ao contrário, você pode regredir e regredir muito. Eu queria que você falasse exatamente sobre essa questão, assim, né? Ligar a reunião da SBPC, dos maiores pensadores da ciência no Brasil, e sua luta pela volta à democracia. Né? Que está na própria... Você falou em ethos, né? No ethos da SBPC. Ela se afirmou como entidade representativa da inteligência na luta contra a ditadura. Ela foi um lugar onde a inteligência reivindicou, né, a sua possibilidade civilizatória de ser um campo autônomo, né, que não é suscetível ao aparelhamento do poder. Embora isso seja uma coisa que se faz de forma suave no mecenato ou de forma dramática na censura, né? Ou na violência brutal, que incidiu sobre todos os intelectuais em todos os tempos, né, que sempre procuraram fazer como Galileu, uma dessas vítimas, que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Né? Então, a SBPC tem esse ethos na sua própria biografia institucional. No tempo da ditadura, ela, inclusive, foi rebelde. Nós vamos lembrar em algumas reuniões da SBPC muito tensas, com cerco policial, né? Com risco de prisões e, evidentemente, com o engrossamento das listas negras de... o controle político, né, e ideológico nesse tempo. A SBPC de 1977 foi realizada debaixo, inclusive, de muita pancadaria, né? Levou, por exemplo, por causa de pancadaria, ela não se realizar na PUC e ela foi se realizar no campus da USP, né? Então, agora é um outro momento. Você começou falando de Benjamin, né? A história não é linear, é a contrapelo, né? Você escova a história a contrapelo, né? E ela é marcada não porque você tem um telos, mas porque você tem muitas possibilidades. É aberto. É aberto. Você não perde o bonde da história, você pega outro, né? Você tem outras possibilidades. Isso é importante para hoje a gente imaginar que, no momento em que a gente tem um encurtamento do presente pela pandemia, as nossas possibilidades de continuidade civilizatória é começar a disputar o futuro. Mas um futuro que a gente possa figurar, não que nos seja induzido, né? Então, a SBPC é sempre no Brasil, por conta dessas tensões, né, de um país com dramática qualificação da sua formação. Né? Aqui, por exemplo, a universidade é do século XX, na América Espanhola é do século XVI, São Marcos, Santo Domingos. Né? Enquanto há paradigmas de universidade, Humboldt, as tecnológicas, o modelo de universidade democrática paritária necessária é a da proposta de Córdoba, na Argentina, com a ideia de paridade, de responsabilidade com o social, né? Então, os intelectuais, de algum modo, são expressões de um pensamento que não se deixa instrumentalizar. Como, vamos dizer assim, como desenho geral. É óbvio que, em todos os tempos, você tem seus intelectuais, né, vendidos.
Por várias razões. E no Brasil nós tivemos, né, sobretudo por conta do processo colonial, né, uma cultura que oscilou e ainda oscila entre a cidadania, os direitos e os favores. Né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. As pessoas dizem que isso é de Getúlio, mas isso é de Maquiavel, né? Então, a SBPC sempre foi um lugar de confluência dessas possibilidades emancipatórias e de resgate do intelectual para pensar projetos de sociedade, em todos os campos. Mas, sobretudo, quando o perigo ameaça. Benjamin, né? É no relampejar do perigo que a nossa consciência histórica é ativada, né? E estamos vivendo um perigo, né? Porque estamos vivendo um tempo obscurantista. De Masi, recentemente, disse que os sistemas totalitários, ditatoriais, e se referia ao Brasil atual, rebaixam a inteligência. Rebaixam, né? E é impressionante a gente ver, né, como no atual, mesmo em setores elegantes, né, editoriais de jornais, homilias de púlpito, a gente tem uma dimensão que Camus diria, né, que é equivalente a do gado que vai para o matadouro, intui que vai morrer e não reage. Então, esse encontro é dos que reagem. E, portanto, a escolha de Brasília é a escolha do palco, do lugar onde há holofotes, onde há ressonância, né? E é um lugar em que o conhecimento é reivindicado como possibilidade de constituir projetos de sociedade, projetos de vida, né? Então, é um lugar onde nós vamos discutir qual é o valor estratégico da educação, o valor estratégico da saúde. A Constituição brasileira, nesse impulso que vinha das lutas utópicas, né? Lembrava que isso são bens fora de mercado. Sim. Mas num sistema capitalista, o mercado vai disputar isso até a última gota do sangue do último acadêmico, né? Claro. Mas é uma disputa de projeto de sociedade. E por isso que eu acho que, como é uma disputa que se inscreve numa agenda utópica, é uma disputa que acumula reservas utópicas. Sim. E por isso não é linear no sentido de que não há um caminho descontínuo, né? Mas é sempre no sentido de que há um caminho que faz avançar. Ou seja, ele tem idas e vindas, vais e vens, desvios, mas como todo caudal, ele reencontra o seu curso, no sentido do curso que seja possível construir, porque também a gente faz história, mas nem sempre como a gente projeta o seu itinerário, né? A gente recebe o palco montado. Exatamente, né? Os homens fazem a sua própria história, né? Mas... nas condições recebidas. Exatamente. Ô Zé, primeiro eu queria lembrar que o nome do sucessor do Gilberto Gil é Juca Ferreira. Exato. A segunda coisa não é que eu esqueci, é que ele está tão guardado no meu coração que eu tive dificuldade de tirá-lo de lá, né? Um homem grande assim, Juca. muito... Eu conheci pessoalmente, realmente é um sujeito muito interessante. E ele compreendeu o projeto, né? Viu que ali não era só um edifício a mais. Sim. Era um espaço de pensar. Porque o Darcy é daqueles que, como Victor Nunes, que como Oliveira Viana mais à direita, mas como Sérgio Buarque de Holanda, né? Pensar no Brasil. O homem foge do hospital para escrever o povo brasileiro, né? E dizer que a gente precisa desmontar o projeto de moer gente. Claro. Né?
Bom, eu queria também só fazer uma consideração aqui, porque nós estamos pré-gravando esse programa, Aham. e quando ele for ao ar, a reunião da SBPC já terá passado. Então, só para ninguém É, achar estranho é. depois que eu ver. Mas a Eu gente. tenho uma mesa lá que é para discutir concepção de universidade. Ah, que E essa ótimo. disputa atual, né, que Sim. quer, de novo, reduzir a universidade a uma instrumentalidade operacional, Uhum. né? Mercadorizando tudo, né? Mas que não pensa essa instituição como um projeto. E ignorar, né, que a instituição que é anterior ao Estado, é anterior ao Estado. É, fora da universidade, no Ocidente e da Igreja Católica, né? É, todas as demais são modernas. E elas antecedem e sucederão essas estruturas transitórias, né? Sim. Pois é, para encaminhar o final da nossa conversa, que está ótima, eu queria lembrar que você é um dos formuladores do direito achado na rua. Sim, E eu queria ver a relação, a ponte que você possa fazer entre o direito achado na rua e a cultura também achada na rua. então, é, a- são como que é, o caules de uma mesma floração. Ah, de certo modo, cultura e direito são chifópagos, porque o direito é uma espécie de linguagem da sociabilidade, né? Durkheim me dizia que a dimensão visível da solidariedade é o direito. Claro que ele não estava pensando no direito como uma funcionalidade estatal. Ele estava pensando no direito como uma materialidade comunicativa das interações que o social estabelece nos seus usos, nas suas práticas de existência, nos seus modos de existir, que são representados culturalmente. Então, o direito é também uma dimensão ativa da cultura, né? Porque ele realiza projetos, né? Ele formas de vamos dizer assim, de representação do que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, enquanto produzimos e reproduzimos a nossa existência social, não é isso? Certo. Essas relações são espontâneas, né? Mas elas estão mediadas por expressões que lhe dão racionalidade. A cultura e o direito fazem isso, e eles são, de certo modo, expressões comuns, né? Então, o direito achado na rua é o retorno a essa realidade, porque a racionalidade instrumental moderna separou a, aquilo que é a expressão tecnológica do pensar da cultura que o produz. Até que a tecnologia se separou naquilo que Weber chama de burocrático, formal, técnico e legal. Né? Então, isso é o moderno que faz. O moderno que tecniciza as coisas e, portanto, que desumaniza as coisas. Desencanta. Aliás, o Weber usava a expressão desencantar, né? Mas também usava a expressão terrível, engaiolar. Né? Porque isso tudo acaba engaiolando a existência num modo específico de padrão. Né? Que tecnicizou o direito não mais como mediação das nossas sociabilidades instaladas na materialidade do nosso relacionamento,
como eu me associo para reproduzir a minha existência, né? Não precisa ser brutalmente a cópula, né? Pode ser o casamento, mas pode ser outras formas de reunir afetos. E o direito valida essas formas que humanizam, né? Então, por exemplo, vai verificando o que no social é dimensão de relações estáveis de afetos, né? Mas aí, também, a partir daí, ressignificando tudo que está em torno dessa possibilidade, não excluindo porque é espúrio, é bastardia, é natural, né? Mas porque faz parte de uma sociabilidade em que o meu fazer e o meu dizer encontram concordância no outro que aceita o que eu digo e o que eu faço, né? E pactua nesse processo. Então, o direito está no social. Mas isso é pré-moderno, Sei. no sentido do racional, técnico, que burocratiza esse processo e separa o formal do real. O direito de estar na rua volta a isso. Não ignora que o burocrático é também uma criação racional. É convencional, mas é racional. E que você disputa a sua pertinência com o real. Então, achar o direito na rua é recuperar o protagonismo dos sujeitos que criam os direitos. Olha o debate hoje, por exemplo, você que vem do CIMI, em torno da prevalência dos direitos dos povos originários, pré-estatais, pré-constituintes, para validar as suas reivindicações sobre terra e território e sua cultura de bem viver. Num sistema que reduziu a realidade à coisa, transformou a natureza, que era a vida, em recursos e a tornou disponíveis para a apropriação possessiva. Os indígenas estão no Supremo dizendo que, na questão de demarcação de suas terras e territórios, não é sensato imaginar que o estatal funcional, burocrático, instituído pela razão convencional, não seja uma realidade. É uma realidade. Mas, como é convencional, tem que disputar na convencionalidade aquilo que corresponde ao real, que é pré-estatal. E está dizendo lá que o direito que tem que prevalecer para definir a demarcação é o direito originário deles, não o direito legal. Sim. Né? Sim. Então, esse dado está no debate internacional, está na Convenção 69 sobre o reconhecimento em sede de direitos internacionais e direitos humanos da anterioridade jurídica de um direito que é material, está na sociabilidade, é criado pela sociedade e não mediado, quer dizer, traduzido no burocrático pelo funcional. O direito não é estatal. O estatal é apenas uma certificação, uma declaração. Aliás, o Fachin, no voto dele já lançado, diz isso. Quando o Estado demarca, ele não cria direitos, ele orienta a burocracia a considerar o direito que já existe. É um ato meramente administrativo. Que os teóricos do jurídico moderno, na vigência da transição entre o feudal e o urbano estatal, né, perceberam que o burocrático ia substituir, né, o material e seccionar o jorro da fonte. O jorro da fonte. Então, o direito a estar na rua é um movimento teórico e político que resgata esse fundamento do social como fonte do direito e da sociabilidade como a sua continuidade política. Aquilo que Marilena Chauí chama de o salto que a consciência faz da história por meio da política, mas traduzida na sua realização enquanto direito.
E é por isso que ela diz que os direitos não são quantidades, são relações. E mais que a democracia não é uma forma de governo, é uma forma de sociedade, porque é um processo contínuo de criação de direitos. Direito na rua é isso. A metáfora da rua é para aludir a essa dimensão espacial dos processos, né? Em que espaços esses processos se desenvolvem, né? A rua é uma metáfora, está na literatura, está em Castro Alves. Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Está no Berman, há pouco eu citei o Berman, quando ele diz que é na rua que a multidão se transforma em povo. Está em Marx. O professor Roberto Lira Filho, que tomou essa expressão para designar uma concepção de direito que ele queria reconfigurar teórica e metodologicamente, se valeu de um poema de Marx que ele traduziu. Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Marx. Ótimo. E todo jovem faz poesia. Marx também, o jovem Marx também fez. Ele era um poeta. Eu, estudante de ginásio, fiz poesia. Fiz meu sonetinho para uma menina da minha classe que me arrebatava a alma e mandei-lhe um soneto. Eu não me lembro mais, só a estrofe final. A paixão me sufoca, quero amá-la. E ela me devolve, muito inteligente, que mala. Pronto, parei de fazer poesia, né? Mas o imaginário artístico intui e mostra essa dimensão da materialidade do agir, que é uma concepção de direito inscrito nas práticas sociais, nas tradições. O primeiro Código Civil brasileiro, quando entra em vigor, no seu artigo 1200 e não sei quanto, o último artigo diz assim: esse código entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1917, revogadas as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, os alvarás e os costumes. Uma racionalidade normativa substituindo pretensamente outra racionalidade normativa. 30 anos depois, tiveram que fazer uma lei de introdução ao Código para dizer que aqueles costumes que haviam sido expulsos pela porta da frente iam voltar pela porta de trás. Porque aí a lei diz assim, quando aplicar o ordenamento, o juiz vai ver a que fim social a norma se destina e nas lacunas, nas contradições, vai solucionar os vazios normativos, entre outras coisas, aplicando os costumes, né? Então, o direito achado na rua é isso. Quer estudar o espaço onde as sociabilidades se instalam, nas aldeias, na rua, no manicômio, em todos os lugares, no parlamento, inclusive. Quer ver que sujeito tem capacidade ativa instituinte de direitos num processo que não tem fim? E quais são os achados? Né? Quais são os achados? A cada dia, um achado. Por exemplo, é bem de mencionar um. No Código Civil e até a Constituição de 88, a família era definida pelo casamento. Um ato legal, não é isso? A partir de 88, pela união de afetos entre homem e mulher. Hoje, a questão de gênero rompe com essa binariedade, né? E todas as instituições passam por essa mediação. Por quê? Porque os sujeitos instituem continuamente direitos, né? Ocupar ou invadir. E vai disputar a semântica, vai disputar a filosofia, vai disputar a teologia, né? Vai disputar o legal, né? Então, os achados, você tem que trabalhar os achados. Propriedade ou moradia? Né? Então, o direito a achar na rua não lê muito, a não ser para erudição e para confronto elegante nos debates de auditório.
os manuais, porque são represamentos de formas de pensar que traduzem modelagens sociais de um tempo que as relações sociais eram ressignificadas pelas condições daquela época. Por exemplo, comparando a Constituição, a atual é da cidadania, né? Sim. A primeira é da mandioca. Por quê? Porque era censitária. Os homens de bem não eram aqueles que tinham dignidade, eram os que tinham bens. Bens. Porque eram os proprietários, não é isso? Sim, sim, sim. Então, ela era de proprietários, ela era patriarcal, era dos homens brancos, católicos, heterossexuais, não é isso? E, não estando nesses critérios, não tinha cidadania. Portanto, não tinha cidadania índio porque era silvícola, um subproduto da ecologia. Não tinha cidadania mulher, porque não era um ser pleno, ativo. Até a Constituição de 88, a mulher não tinha autonomia, era subordinada ao chefe de família. O marido ou o pai podia romper o contrato de trabalho dela no interesse da família. E o seu corpo era um débito ao desejo carnal. E o débito conjugal era uma razão, se não fosse cumprido, de dissolução do casamento. Quer dizer, o estupro era legalizado, né? Não tem essa de estou com dor de cabeça, eu não quero, né? Então, os achados, eles são uma representação, muitas vezes é o nosso modo de ler, né? Nos panfletos, nas faixas, no discurso do jurídico que está presente na reivindicação social. Sim, sim. Né? Agora, você tem que dar legitimidade a isso, porque só pode ser direito se for a enunciação de princípios de uma legítima organização da liberdade. Vale dizer, tudo que supere opressão e expoliação. Se não é apropriação possessiva, Sim. aí regra. E a regra, você dispõe dela conforme o seu poder. A ditadura tem regra, o crime organizado tem regra. Claro. Né? A máfia tem regra. tem a sua É regra, mas não é direito, não é isso? Sim, sim. Então, tem Constituição, que é conjunto de regras, mas não é direito. Sim, sim. Né? Sim. Aliás, La Salle, o Ferdinand de La Salle, né, dizia, né, que a essência da Constituição são os fatores reais de poder. Se aquilo que é enunciado como articulado normativo da Constituição não coincidir com os fatores reais de poder, ela é formal, ela é jurídica, ela é nominal, ela é folha de papel. Zé Geraldo, acho que... Bati. Ótimo. Foi uma conversa muito legal. Eu agradeço muito a sua presença aqui. É uma conversa inteligente. A gente aprende muito conversando com você. Você aprende muito? Pelo menos a gente não tem a frustração de Capistrano de Abreu, né? Capistrano de Abreu foi convidado por um colega para trocar ideias, né? Ele disse, não vou não, que senão eu vou sair perdendo. Olha, muito obrigado. E com essa conversa, nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Peço que vocês se inscrevam no canal para receber as nossas notificações. E, por favor, se gostaram, clique aí no sininho. Muito obrigado e até a próxima!